Kenmin Kyosai. E nesse vídeo eu quero te mostrar como que eu vou fazer para solicitar o meu benefício do Kenmin Kyosai. O Kenmin Kyosai é um seguro de internação e seguro de vida, né? Que a gente tem aqui no Japão, que aliás eu recomendo para todas as pessoas, como mínimo, ter esse seguro, porque é um seguro bem baratinho. E é a minha segunda cirurgia, mas é a primeira vez que eu vou ter o direito de cobrar essa, porque na primeira cirurgia que eu fiz aqui no Japão, eu não tinha esse seguro, né? Eu já sabia dele, fiquei enrolando. Veio essa cirurgia primeiro da vesícula de emergência, mais ou menos que de emergência, e eu não estava coberta por nenhum seguro, né? Daí, graças a Deus, eu tive que esperar um ano, mas aí eu consegui entrar. E agora que veio essa cirurgia do apêndice, que aliás, eu já tenho vídeo aqui no canal da cirurgia do apêndice, eu tenho vídeo aqui no canal também da cirurgia da vesícula, caso você quiser saber mais ou menos como funciona, né? Eu tenho uma playlist aqui no canal que chama Cirurgia no Japão. Gente, é a segunda cirurgia que eu passo aqui, não é possível. Mas então, como é a primeira vez que eu estou solicitando esse benefício, e eu não achei nenhum vídeo que me mostrasse mais ou menos, nem que seja como que é, né, o preenchimento desses papéis, eu vou te mostrar aqui então como que eu estou fazendo, mas já adianto que sim, primeiro, para se inscrever, você vai precisar de um suiaku, caso você não domine o japonês, né, porque não tem estrangeiro trabalhando para o Kenmin Kyosai. Pode ser porque é meio que é do governo, não sei se chega a ser do governo, mas é bem baratinho, eu pago 2.000 ienes mensais, tá? E eu ainda não sei o valor que eu vou receber, porque depende muito da cirurgia que você vai fazer e do dia que você está internado, mas por dia de internação eu vou receber 10.000 ienes, e eu pago 2.000 ienes mensais, viu, gente? E ainda volta o dinheiro. Caso você quiser saber o que é o Kenmin Kyosai, eu também tenho um vídeo aqui, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo por aqui pra você, de verdade. Corre atrás e faz esse seguro. Não deixa porque, eu não falo japonês, eu não entendo. Vai atrás. Para eu preencher esses formulários, eu precisei sim de uma ajuda de um suiaku, porque você precisa escrever em kanji, tá bom? Mas eu vou te mostrar para você ter uma ideia de como que funciona e ver que não é tão difícil, né? Então alguém te ajuda, um amigo que entenda um pouco, ou contrata um suiaku, não sei, 1 hora, 2.000 ienes, preenche, não demora nem meia hora, gente, é rapidinho mesmo, tá bom? Então, eu vou tentar te mostrar o máximo que eu puder, né? Tentar explicar o máximo também que eu conseguir e eu vou te falar também quais são os documentos que você vai precisar enviar, tá bom? Então, bora para a explicação. Bom, gente, o primeiro passo é você ligar para a central da sua cidade, né? Talvez Kenmin-gunma, por exemplo, Kenmin-Aichiken, por exemplo. No meu caso é Kenmin-gunma. E quando você liga, você deve falar o seu número de registro, né? Ou o seu nome. No caso, quando eu liguei, eu não tinha o meu número, mas com o meu nome ele conseguiu identificar o meu cadastro, né? Então, você explica nessa ligação, que também não demora nem 15 minutos, você explica, né, que você fez uma cirurgia, ele vai perguntar qual cirurgia, ele vai perguntar, mas é só para ele saber, mas não ter uma ideia, porque na verdade o que vai contar são os documentos que você vai preencher depois, né? Mas então ele vai perguntar qual cirurgia foi, mais ou menos quanto tempo de internação, em qual hospital, e eu acho que é basicamente isso, né? E é claro, os seus dados completos, né? Então, eu acho que é basicamente isso. E daí, o que ele vai falar é, então, a gente vai mandar os documentos, né? Que, no caso, é um envelope assim. A gente vai mandar a papelada e você vai precisar preencher e vai precisar mandar alguns documentos juntos, tá bom? Só que os documentos que você vai precisar preencher, eles vêm escritos em um papel, assim. Daqui a pouco eu vou mostrar mais certinho, mas eles vêm escritos aqui no papel também. Com o tradutor dá para se guiar muito bem, tá? Mas que nem eu falei, caso não ler 100% esses kanji, contrata um suiaku, em 1 horinha você consegue fazer tudo, tá bom? Mas então, ele falou que no mesmo dia de enviar para mim os documentos, mas para chegar para mim demorou mais ou menos uns 5 dias aproximadamente, tá? Mas aí depois que chegou, então dá para eu preencher e diz que o pagamento é rápido, eu ainda não sei. E eu acho que eu não vou esperar para fazer esse vídeo até receber o pagamento, porque eu não consigo, a gente, deixar tanto vídeo assim guardado no meu celular. Mas, se quiser saber o valor, eu acho que vai ser um vídeo importante também, né? Para ter uma ideia, apesar que cada cirurgia, cada caso é um caso. Tanto que, por exemplo, né, eu soube que uma pessoa fez algum procedimento sobre vários aqui no Japão e ficou apenas um dia internada, no caso 2, entrou em um e saiu no outro, né, internada, e recebeu 190.000 ienes. Gente, eu acho que é muito dinheiro, sabe? Eu não sei quanto que ela pagou na cirurgia ou no procedimento, mas 190.000 ienes, gente, por 2 dias no hospital é muito dinheiro, né? Porque além do valor pelo procedimento que você está fazendo,
você recebe pela diária, né? E tudo vai depender do seu contrato, porque tem parcelas de 2.000 mensal e de 4.000 ienes mensais. Mas tudo isso eu explico naquele vídeo do Caminho que eu saio. Então vá lá, assiste, porque realmente eu acho um seguro, assim, super necessário, assim, como mínimo, né? Porque tem outros seguros de outras empresas que são mais caras, que provavelmente a cobertura é maior. Eu não sei se eu me arrependo um pouquinho de não ter outro seguro, mas pelo menos esse daqui já vai complementar um pouco, né? O tempo que eu estou parada, porque ainda estou de licença. Mas é isso que eu tenho e é isso que eu vou mostrar para vocês, então. Acho que eu vou começar falando pelos papéis que chegam, tá? Então, ele chega um envelope, né, assim, com um envelope dentro, onde você... É aqui que você vai enviar os documentos de volta, né? E no caso, então, vem primeiro um papel, assim, são todos assim duplos, tá bom? Nesse aqui, tem esse daqui que você não entrega, que é a lista dos documentos que você precisa enviar. Depois tem um documento assim também, que são dois também, né? Aqui mostra do jeito que tem que ser preenchido o formulário. E no caso você rasga e é a outra parte que você entrega, mas daqui a pouco eu vou focar melhor, tá? E mais um outro formulário que também você tem que preencher. Então, no caso, são dois formulários que você tem que enviar. Mas confere com o vídeo que eu vou fazer mais de perto se realmente são iguais, tá? Às vezes, no seu caso, por exemplo, pode mandar mais um outro formulário, não? E tudo vai estar detalhado naquela folha que também eu vou mostrar daqui a pouco, tá? E no caso, além desses, né, dois formulários que eu vou ter que enviar, formulário A e formulário B, é assim que eles chamam, eu vou enviar, por exemplo, quando eu saio da cirurgia, quando eu saí, né, da internação hospitalar, eles me entregaram um documento, que eu também vou deixar o nome desse documento por aqui na tela também, para vocês terem uma ideia. E nesse documento, eu vou deixar um texto, não sei, uma foto, alguma coisa. E nesse documento ele detalha algumas coisas, né? Ele detalha, por exemplo, do dia que eu entrei no hospital até o dia que eu saí. E detalha também o nome da doença que eu tive. E também detalha, se eu não me engano, o nome da cirurgia, né? Porque uma coisa é a doença e o nome de outro é o nome da cirurgia. Então, mas é o Tain Shomensho, né? Vou deixar por aqui uma foto para vocês, que eu acho que fica mais fácil para vocês identificarem qual é o papel que vocês têm que tirar cópia. Depois, também, para conseguir o afastamento no serviço, né? O médico teve que escrever para mim um Shindansho, que no caso seria o atestado médico, né? Eu também vou deixar por aqui também mais ou menos o que está especificado nesse documento. E por que eu falo isso? Porque são esses documentos que vão contar, ou que vão te ajudar a preencher os formulários que chegaram para você, tá bom? Aí depois disso, você também deve enviar o recibo do pagamento da cirurgia e do hospital, tá bom? Você deve enviar não só o recibo como total, mas também normalmente aqui no Japão, todos os recibos que a gente tem, né, do hospital, sempre sai com uma folha à parte, que explica tudo detalhado o que foi feito, né? E no caso dessa cirurgia, por exemplo, ele saiu com mais uns 6 papelzinhos, mais ou menos. E então, além do recibo, eu tirei cópia. A pessoa que me ajudou, né, a preencher esse formulário também, que aliás é uma senhora muito boa, alguém que ser o contato dele eu passo também, tá? Pode comentar aqui nos comentários. Eu tirei cópia de tudo, desses 6 papéis, mais do recibo, então tudo isso eu vou mandar, né? Só aqui, já de papelada, são os 6, umas 6 folhas, no caso, mas são 3, né? O Shindansho, o Tain Shomensho, o recibo e, por acaso, eu também estou enviando a foto do meu sarucado. Eu, para tudo, gente, eu prefiro mandar a mais do que a menos. Eu tô achando que o My Number não vai ser necessário, mas então eu estou mandando foto do meu sarucado. Até porque o meu cadastro, normalmente eu gosto de escrever o meu nome completo em qualquer cadastro, assim, importante. E eu acho que o cadastro desse seguro é uma coisa importante, mas provavelmente na hora que eu fiz o meu cadastro de meu nome bem comprido, a pessoa não deixou, né? Ou o sistema não suporta um nome tão comprido, então eu tenho apenas 2 nomes registrados no benefício, assim, no Caminho que eu saio. Então, por causa... E todos os meus papéis do hospital estão o meu nome completo, né? Eu sempre gosto de preencher com o meu nome completo. Mas como tem essa diferença, então, eu por acaso estou enviando, inclusive, a cópia do meu sarucado, que eu também recomendaria que você mandasse, caso... Inclusive, mesmo se o nome está igual, é melhor sobrar uma cópia, sabe? Do que faltar, tá? Então, no caso, são esses documentos, além dos formulários, tá? Assim, como mínimo, né? Esses documentos, só para garantir.
Então, depois que você preenche tudo, você fecha aqui e envia no correio. Aqui o selo já está pago, mas, por exemplo, como eu tirei umas 6 cópias e tudo, e eu não sei se é normal todo esse tanto de folha, e aqui está escrito 110 ienes, de qualquer forma, de vez de colocar na caixinha, eu, por precaução, eu vou levar para eles pesarem. Vai que acontece de ficar mais pesado e eles devolverem para mim, entendeu? Então, para não acontecer isso, eu vou levar até o correio para eles pesarem, porque eu também poderia simplesmente enfiar numa caixinha do correio que tem por aqui e eles enviariam, mas por precaução e porque eu também vou precisar enviar outras coisas, eu já vou no correio para eles pesarem, que acho que vai ficar, eu vou ter mais certeza de que não vai acontecer nada, entendeu? Então agora eu vou mostrar mais de perto, né, como que eu preenchi esses formulários, vou tentar mostrar, mas como eu falei, né, se você não domina a língua, você vai sim precisar de um suiaco, porque você vai precisar escrever em kanji, mas até as coisas que a gente entende, às vezes a gente prefere assistir um vídeo, né, como mais ou menos para ver como que alguém diferente de nós fez, né. Então eu espero que esse vídeo realmente ajude quem tá passando por essa situação, compartilhe esse vídeo com aquele amigo também que você sabe que tem um caminho que eu saio, porque pra mim, pelo menos eu fiquei em desespero, assim, ai, como que eu vou fazer, não sei o quê. Eu procurei informação e eu não achei, né. Graças a Deus, a pessoa que me ajuda, né, quando eu preciso de suiaco, assim, para coisas mais profundas, digamos, como uma cirurgia, por exemplo, né, ou como esse tipo de papelada, né, onde tem que escrever em kanji, ela já ajudou muita gente, né, com esse tipo de coisas, então ela também soube me orientar, tá bom? Mas então, vou mostrar mais de perto para vocês. Gente, já peço desculpa caso ficar meio escura, né, a imagem, a cena, né, eu não tenho aquele cenário perfeito, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bem útil para você, tá bom? Então, gente, o primeiro formulário, que é esse daqui, que você não vai precisar enviar, é aquele que vem a lista de documento que você vai precisar enviar, tá bom? E no caso aqui, ele vai vir aqui preenchido, no caso, o que você precisa enviar, tá vendo? Tem vários outros que no meu caso não precisou e que provavelmente no seu caso vai precisar. Então, ele já vem aqui escrito, né? Por exemplo, aqui foi o formulário A, ele detalha do que se trata o formulário A, ou da onde até onde você tem que preencher. O formulário B, no caso, que também eu recebi. E aqui ele explica que você vai precisar enviar as cópias, né? Eles só te mandam isso para você, na hora que estiver colocando dentro do envelope, né? Aquele que eles enviaram para você enviar de volta, você fizer o check aqui para ter certeza de que não está esquecendo nada. Mas no caso, esse documento aqui, ele não vai, tá bom? Aí depois, esse foi o formulário A para mim, tá? Ele vem assim, exatamente desse jeito, em uma folha maior aqui da metade para cá. Só que ainda tem uma parte aqui embaixo onde é o hospital, ou, perdão, a seguradora do Kemin Kyosai que vai preencher, tá? E é aqui onde você vai detalhar sobre a sua cirurgia. No caso, para mim já veio preenchido aqui, então, né, o meu código de registro do Kemin Kyosai. Já veio também preenchido o meu nome aqui. E o que eu precisei preencher, e provavelmente você vai precisar preencher também, no caso, é o seu nome, aqui em kanji se tiver. No meu caso, como eu não tenho nome em kanji, e o que eu fiz foi preencher em romaji, tá bom? Como aqui já estava em katakana, aqui em cima, já meio preenchido. Aqui embaixo, então, eu preenchi em romaji, tá bom? Do mesmo jeito, eles tinham colocado para mim apenas 2 nomes e foi isso que eu fiz. Apenas preenchi 2 nomes, tá? Aqui, no caso, você vai preencher a data na qual você está preenchendo o formulário, tá bom? Aí, depois, aqui o seu celular ou seu telefone, né? Se no caso o celular é a segunda opção. Eu acho que de casa residencial é a primeira opção. A terceira eu não tenho certeza o que é, tá bom? Mas a gente normalmente tem ou residencial ou celular, né? E no caso eu sinalei a segunda opção e escrevi aqui o meu celular, tá bom? 3 números, 4 números, 4 números. Foi desse jeito que eu preenchi, tá bom? Eu acho que aqui nessa parte é se for preenchimento de filho, se eu não me engano, tá bom? Aí, nessa parte aqui, é que você deve preencher, deve explicar como foi os seus sintomas até o dia da internação. Aí, daqui a pouco eu vou explicar como que eu preenchi essa parte, tá bom? Mas deve ser tudo em japonês, kanji, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou explicar como que eu preenchi essa parte. Daí, aqui, você deve escrever o nome da doença. Daí, por isso que eu mostrei aquela parte sobre como que foi preenchido no Shindansho, né? Aí você copia o nome, né? Ou pede pro suiaco copiar o nome. Aqui foi a data da internação, ano, mês, dia, até o dia que você saiu do hospital também, ano, mês, dia.
E daqui a pouco também vou explicar uma coisa, porque para mim, a minha alta estava prevista para um dia e a alta aconteceu um dia antes, tá bom? Aqui, no caso, você vai colocar a quantidade de dias que ficou internada. E aqui é se você recebeu alta hospitalar. Se eu não me engano, aqui é se você continua internado. E aqui acho que se foi transferido para alta hospital. Foi alguma coisa assim. No meu caso, eu assinalei alta, né? Normalmente, eu acredito que a gente preenche esse papel, a não ser que seja uma hospitalização bem longa, né? Mas normalmente eu acho que a gente preenche esse papel quando recebeu alta. Até porque aqui no Japão a gente não fica muito tempo no hospital, né? Mas então foi desse jeito que eu fiz. E aqui no caso, preenche o nome do hospital. Esse daqui é o nome completo do hospital e o telefone do hospital. Agora, no meu caso, teve apenas uma parte para preencher. Mas pode ser que no seu caso tenha mais, às vezes em apenas uma internação só, você passa por vários procedimentos, né? No meu caso foi apenas um. Então, o que vai determinar de que jeito que você vai preencher isso? No caso, é o documento do médico, o Tain Shomicho, é a alta, o papel da alta hospitalar. É ele que vai determinar como que você vai preencher isso, tá bom? E só para terminar, aqui embaixo eu preenchi a data da cirurgia e aqui foi o nome da cirurgia, tá bom? O nome, porque uma coisa é o nome da doença e outra coisa é o procedimento que foi feito para você. No caso aqui, por exemplo, para mim aqui foi apendicite aguda, né? E aqui foi, por exemplo, retirada do apêndice laparoscópia, foi uma coisa assim, e a tradução, que também foi copiado do documento que veio do médico, tá bom? Gente, olha, eu acho que vai ficar mais fácil ainda desse jeito para vocês, tá? Olha, por exemplo, aqui foi tudo que eu escrevi, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que eu escrevi, como que eu relatei, né, em português, tá? Mas olha, por exemplo, aqui, ó, o nome da doença. E aonde que você pega isso? Olha, dentro do papel que o médico deu, tá aqui escrito o nome da doença, tá? Daí, por exemplo, o tempo de internação, aqui foi preenchido como? Com essa parte daqui que o médico deu, tá? Então, por isso que eu falei, dependendo, às vezes, você tem mais para preencher aqui. No caso, meu, foi apenas um procedimento que foi feito, entendeu? Então, por isso que eu preenchi apenas um. E como que saiu, no caso, o nome da cirurgia, né? Aqui, ele não tá escrito, mas, por exemplo, aqui, nesse papel aqui, que foi o atestado médico, aqui que ele apareceu, onde está a data de 3/26, entendeu? Então, desse documento aqui, que saiu o que deveria ser preenchido aqui. Então, tudo você vai se guiar com os documentos que o médico te dá, né? E no meu caso, teve essa divergência de um dia diferente do outro, e eu cheguei até a explicar aqui, tá bom? Então, foi desse jeito que eu preenchi, né, meus documentos, guiada por esse documento, ou pelos dois documentos que o médico me deu. E agora, sobre o que você deve escrever, desde os sintomas principais até o dia da internação ou a cirurgia, claro que vai depender muito de como foi o seu processo, né? Às vezes o seu não é tão instantâneo como o meu, porque o meu aconteceu, tipo assim, aconteceu num domingo e eu já me operei na quarta-feira, né? Fui me internar na terça-feira. Às vezes o seu procedimento é mais longo, então tenta explicar assim. Mas eu vou falar assim, como que eu falei, né? Como que eu expliquei, para mais ou menos você ter uma ideia, né? Então eu expliquei assim, do jeito que aconteceu mesmo, né? Tive desconforto abdominal desde domingo. Fui na segunda-feira no gastroenterologista, recebi remédios. Voltei para casa, mas os remédios não adiantaram e, pelo contrário, os sintomas pioraram. Então, voltei para o mesmo médico no dia seguinte, na terça-feira, e nesse dia eu recebi encaminhamento para o hospital. Lá no hospital, então, fizeram exames mais profundos e foi constatada a doença apendicite. Foi me recomendada a cirurgia, então a cirurgia foi feita no dia tal, no dia seguinte, dia 26 de março, e fui me recuperando bem, né? E a alta estava prevista para o dia 30 de março, mas acabou acontecendo no dia 29 de março. Eu quis explicar até esse ponto, porque vai que eles, olhando um papel, onde está escrito o primeiro papel do médico, o Tain Shomeisho, está escrito até dia 30, mas o recibo está escrito até dia 29, e o atestado médico está escrito que recebeu até dia 29, eu não sei se eles podem pensar, mas aqui está escrito uma coisa e aqui está escrito outra. Então, de alguma forma, eu quis explicar o que aconteceu e por que estão datas diferentes, né? A pessoa que me ajudou, né, com o preenchimento desses documentos, ela me falou que isso acontece muito, então que para eles iria ser normal, mas mesmo assim, eu preferi especificar naquele documento, tá bom? Então, eu fiz desse jeito,
e é para você ter uma ideia, né? Se você se sente na necessidade de explicar até aquele momento, então vão sobrar palavras talvez, mas eu sou assim, eu prefiro explicar a mais do que faltar explicação. E agora então eu vou mostrar o outro formulário, porque teve mais um. Então, o segundo formulário é esse daqui, e ele é basicamente o consentimento que você dá ao hospital para fornecer informações sobre você para o Kenmin Kyosai, né? Aqui é a carta mesmo que você autoriza o hospital passar as suas informações. Então, você vai começar preenchendo aqui a data que você está preenchendo esse formulário. Do mesmo jeito, o seu nome, né? No caso, eu completei apenas com meus 2 nomes em Romaji. Aqui, você vai colocar o seu aniversário. No meu, já veio preenchido o kanji de Showa, né? Porque aqui as datas japonesas é diferente. Então, aqui já veio preenchido o kanji de Showa. Então, eu só coloquei o meu ano de Showa, o meu mês e a minha data de nascimento, né? Aqui foi preenchido meu celular também, né? 3 números, 4 números, 4 números. E aqui, eu coloquei o meu endereço. No caso, eu coloquei em kanji mesmo, perdão, em Romaji mesmo, tá? Eu acredito que não vai dar problema. Se der problema, gente, no dia que eu contar de quanto eu recebi e tudo mais, daí eu conto pra vocês. Mas eu acredito que não vai dar problema. E aqui, então, você coloca o seu income. Dificilmente, né, a gente tá vendo esse negócio de income, mas aqui, pelo visto, eles pediram, então eu coloquei o meu income, tá bom? E nessa parte, eu deixei em branco. Eu acho que nessa parte é se você tem filho, né? Se for um menor de idade. Mas aqui, então, foi apenas o que eu preenchi, tá bom? E agora sim, então, eu não sei como que vai ser, quanto tempo que vai demorar, mas tudo que eu mostrei pra vocês foi o que eu fiz. Agora é só colocar aqui, levar no correio e esperar receber o dinheiro. No caso, aqui eles não pediram conta de banco, né? Pelo que a Suyako me falou, é que eles depositam na conta pela qual você paga. Então, vamos ver quanto eu vou receber, né? No caso, foram 5 dias de internação e mais o valor da cirurgia. Tem cirurgias também que eles te pagam o dia de retorno ao médico. Ah, aliás, quando eu fiz a ligação, eu também perguntei disso, né? Se eles iam mandar também os papéis dos dias de retorno ao médico. Eles falaram para mim que nesse caso de cirurgia, apêndice, não tem retorno ao médico. Então, se for o seu caso uma cirurgia diferente da minha, inclusive se for do apêndice, pergunta também, porque vai que as coisas mudam, né? E às vezes a gente tem que lembrar as pessoas de certas coisas, né? Então, sempre pergunte a mais, sempre pergunte a mais do que a menos, né? Então, mesmo se for apêndice, pergunte, vai que você tem direito, né? Vai que muda, né? E teve uma vez, eu afinal não cheguei a perguntar para esse amigo meu se ele chegou a cobrar esse seguro, mas ele tinha sofrido um acidente de carro e tinham falado para ele que ele não poderia cobrar o seguro do Kenmin Kyosai, porque a seguradora do carro, no caso, estava pagando o seguro dele, né? Os gastos do médico dele. E teve uma vez que eu pedi para a representante do seguro vir aqui em casa porque ele queria tirar umas dúvidas. E eu cheguei a perguntar sobre esse caso. E ela me falou que, pelo menos aqui no Diguma, porque esse amigo meu é lá adiante, aqui no Diguma, mesmo que alguém, né, no caso a seguradora da outra pessoa, esteja pagando seu tratamento, no Kenmin Kyosai você tem direito a receber porque você está pagando, né, o seu seguro. Então, sempre que acontecer alguma coisa com você, liga e pergunta, não assuma que não consegue. Não, porque alguém me falou. Não, liga direto na central e pergunta, sabe? Perde, não sei, se você não consegue falar o japonês, perde um suyaku, uma ligação, pergunta, né? Uma ligação não demora nem 10 minutos, tem como, né, só cobrar por isso. E faça, porque é um benefício que você pode receber. Eu tenho certeza que pelo menos uns 50 mil eu vou receber aqui. Mas no meu próximo vídeo sobre isso eu te conto então, tá bom? Mas não deixe de se comunicar, não deixe de fazer esse seguro, porque você não entende a língua, gente, tá? Seguro de vida, seguro de internação é muito, muito importante. Essa cirurgia que eu tive agora foi realmente do nada. Eu estava super bem, normal, alguns desconfortos abdominais, mas nada que fosse suspeitar de alguma cirurgia, eu tive que fazer, entendeu? Ninguém está livre de nada, então não deixe para depois, tá bom? Então foi esse o vídeo de hoje, espero que seja bem útil para você, tá bom? Que te acalme se você está passando por isso e que se você passou por uma cirurgia, né, que dê tudo certo, que você recupere muito bem. E mesmo que você faça esse seguro, eu espero que você nunca utilize ele, porque é o que eu quero, não quero precisar utilizar nunca mais esse seguro, né?
Mas se um dia precisar, infelizmente, Deus me livre, pelo menos tem esse suporte, principalmente econômico, né? Porque esse que o seguro vai dar pra gente, principalmente suporte econômico. Porque a gente, além de passar por todo esse procedimento da cirurgia, né? Além de tudo isso, a gente deixa de trabalhar, então a gente deixa de receber, né? Porque aqui a gente ganha por hora. Então, mas foi esse o vídeo de hoje, espero que seja bem útil pra você, tá bom? Obrigada a você que chegou até aqui, compartilha com seu amigo, que você sabe que paga o caminho que eu saio, pra ele já poder ter uma ideia de como funcionam as coisas, tá bom? Então, muito obrigada a você que chegou até aqui, se cuida, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!